Olá, queridos. Passando aqui para conversar um pouco aqui com vocês. Como é que vocês estão? Me organizando aqui. Deixando tudo organizado. Para conversar um pouco aqui com vocês. Saíram um pouco do comum, né? De fazer as lives sempre às segundas-feiras, mas é que na verdade eu sempre funciono com a lua, né? Funciono de acordo com esse ciclo lunar. É muito isso. E é interessante, né? Como eu vim aqui, já estava me programando para fazer essa entrega de conteúdo desse mês, né? Desse astral de novembro. E o que é mais interessante é como que a gente, ao se organizar, ao se programar, também os animais sentem, né? E eu tô aqui com a Panda. A Panda tá aqui, ó. Aqui marcando presença, essa gatinha, tá vendo? Essa lindeza. Então, essa lindeza tá aqui conosco hoje. Ela resolveu participar. Vai saber o que ela tá aprontando. E aí a gente dá início a esse conteúdo aqui, que os nossos conteúdos são breves, práticos, né? E eu vim falar um pouco desse mês de novembro, que é um mês que vai trazer muito essa ideia do enxergar com clareza, muitas vezes, os nossos bloqueios, as nossas sombras, tudo aquilo que de repente a gente sente que está freando, adoecendo dentro de nós e que é importante a gente liberar. E de certa forma a gente sente uma resistência ao fazer isso. O que essa resistência na tua vida está te ensinando? Por que você evita tanto? Então é essa maturidade para enxergar tudo isso, retirar os véus das ilusões, né? É um pouco de fazer uma limpeza da casa, né? E entrando aqui já nessa vibe dessa lua nova em Escorpião, que tá mais para uma lua bem cheia. A gente vai entender isso ao longo do vídeo aqui, do conteúdo que eu quero trazer de compreensão para entregar aqui para vocês. Então é muito isso, né? O que de fato, de repente na vida a gente quer trazer como foco, como direção, como ação, né? Às vezes a gente precisa e pode, se quiser fazer isso, fazer uma limpeza na nossa casa. Que casa é essa? A casa o corpo físico, a casa das emoções, a casa do mental, a nossa casa física, o nosso ambiente profissional. Então às vezes a gente pode trazer essa limpeza, porque às vezes a gente está trancafiando coisas na nossa vida porque a gente não libera. Às vezes abre o guarda-roupa, tem trocentas roupas, um exemplo, né? E já não usa aquelas roupas. Em algum sentido, em algum momento, isso fez sentido na tua vida, você usou e hoje você não usa mais. Então, às vezes, é importante que de fato a gente se conecte a isso. Se conecte a ir desapegando. E às vezes você vai fazer uma limpeza no guarda-roupa, no local, você vai tirar um pouco. Aí quando você for fazer de novo, você vai tirar mais um pouco. Imagina isso dentro das nossas questões mais energéticas, dentro da nossa psique, como é que é essa limpeza, essa desconstrução e estruturação do ser, dessa sua personalidade o tempo inteiro. Porque é através ali das tristezas, das dores, dessas vulnerabilidades, é que vai fazer a diferença você olhar para isso. Porque isso é o seu diamante. É aquele setor, aquela região, aquela situação que está ali indo ao encontro de acontecer na tua vida, é que você vai poder, de repente, olhar e falar, poxa, vou fazer diferente. Vai ser agora que, de repente, eu vou ao encontro de mudar a minha vida. De olhar para tudo isso e falar, pera lá, eu quero que seja diferente aqui, eu quero praticar esse desapego. Então, essas manifestações desse mês, né,
que é onde o Sol se encontra no signo de Escorpião. Então é um mês que ele já inicia com essa energia mais escorpiana, que traz isso, essa transmutação, que traz muitas vezes essa energia de deixar ir. E o quanto isso é libertador, que é a transformação, que é aceitar, de repente, a morte de algumas situações na vida para reviver, para ter uma nova vida, fazer algo diferente. Porque não adianta a gente continuar fazendo mais do mesmo, não vai resolver. Então, para quem nunca viu, não sabe que símbolo é do signo de Escorpião, eu sempre venho trazendo aqui, nessas entregas de conteúdos aqui, esse aqui é o símbolo do signo de Escorpião, tá vendo? Então, é interessante para a gente ter uma noção e saber onde ele se encontra. Para quem já fez um mapa astrológico, né, saber onde ele se encontra no seu mapa astrológico, certo? E quem rege Escorpião, o planeta, né, é o planeta Marte. Né? Para quem não conhece, ó, esse é o símbolo do planeta Marte. Interessante para você saber onde se encontra no seu mapa astrológico também. Para você ir ao encontro de observar o setor da sua vida que, né, esse mês vai trazer um impacto maior, um desapego, uma transformação, e olhar para isso, né? Futuramente também, esse signo de Escorpião também ficou conhecido como o planeta que rege, o planeta Plutão. Ó. Esse é o planeta Plutão. Você também pode, ao encontro, de repente, olhar o seu mapa astrológico e ver esses planetas e também o signo de Escorpião, que é muito o início agora desse mês, né? Desse mês de novembro. Esse lado de a gente olhar para ali, como eu disse, para as nossas resistências, para ver o que a gente pode ao encontro de desapegar. E é interessante porque estar no presente, estar no aqui e no agora, é estar muitas vezes de corpo, de alma, tranquilo, leve. Só que às vezes a gente tem desafio ao de fato se conectar, né, com às vezes a nossa própria realidade. Então, por a gente estranhar essa realidade, a gente vê essa resistência na hora de mudar um padrão, na hora de olhar para aquela sombra, aquilo que incomoda, né? E esse signo de Escorpião, ele traz muito isso, né? Essa transformação. Ele traz essa energia de que a gente pode desapegar de algo. Agora, como é um signo que ele traz, além da transmutação, esse contato com a manifestação na vida, e essa manifestação que começa lá nas emoções profundamente, a gente pode ficar aqui, muitas vezes, não se sentindo a vontade de manifestar, porque às vezes veio toda uma geração, uma ancestralidade já fazendo algo que de repente não é aquilo que você concorda, não é aquilo que você quer fazer, mas desde que você seja grato e saiba receber e honrar isso na sua vida, e aí você vai poder fazer de um pouquinho diferente, honrar essas pessoas que fizeram até onde elas puderam em um encontro de fazer. E é sobre isso, né, que é interessante a gente avaliar a nossa vida, porque o signo de Escorpião ele fala do poder, mas afinal o poder, a força e a coragem, né, que é esse planeta Marte, ele fala da força e da coragem, é um guerreiro interno. Aonde que ele se formou? Aonde que está? Ele está aí nessa raiz ancestral, da onde você veio. E ali o que mora, o que você pode trazer dali como referência é a gratidão pelo que foi feito, do jeito que foi feito. E se hoje você vê que você pode fazer diferente, que você pode seguir um outro caminho, é agradecer aquilo que foi feito até determinado momento, até você estar aqui presente, corpo, alma. E é nesse presente, é nesse agora da sua vida que você se sente bem, que você se sente leve para fazer algo. Então, para compreender muitas vezes, né, principalmente esse mês de novembro, para a gente trazer uma compreensão para outra pessoa ou para o outro, a gente precisa ouvir através do silêncio. Tem coisas na vida que a gente só sente. Seria a palavra desse mês de novembro, né? É o sentir, sabe? Ouvir o silêncio,
trás das palavras, é o sentir. Então é além muitas vezes do que os olhos podem ver, é onde o coração sente. É um mês que fala muito sobre é um mês que fala muito desses portais, né? De a gente sair daquela ideia de julgamento, né? Sair da ideia de querer entender as coisas. Julgar, entender, compreender é o momento de sentir. Eu fiz aqui um roteiro para a gente ir conversando desse sentir. E é muito interessante porque hoje, para mim, foi um momento muito desse sentir. E esses dias, com quem acompanha aqui nos meus stories, né? Tava sentindo uma dor na coluna, uma vontade de descansar mesmo, né? Que é bem esse período da lua minguante. E como o corpo, a emoção já começa, que é esse portal da nossa alma, né? Já começa a se manifestar e a ter um pedido, que é esse sentir. E nesse mês inteiro a gente vai poder às vezes sentir essa energia de estar com excesso de algo ou algo faltando. Porque já que Escorpião é um signo que fala dessa relação do desapego, então das mortes. E quando a gente fala de mortes, não significa só a morte física, mas é a morte de um vício, o desapego de um vício. É a morte de algo que precisa ali ser visto, entendido. É também aqui um mês que não só esse sentir, esse emocional e essa morte, mas um mês que a gente vai sentir muito toda a função desse eclipse que vai acontecer na lua cheia. Mas hoje que é a lua nova, já é uma lua, já é a sensação de uma lua cheia, porque se você está vivendo excessos de coisas que você não resolveu anteriormente, que você teve resistência para mudar muito antes, chegou agora e agora está cheio, e agora está pesado, sabe? É disso que eu assim quis vir muito aqui fazer essa entrega de conteúdo, né? Então essa semana, por exemplo, que tá um mês assim, né? Muito transmutador, literalmente, porque tá de 1 a 7. Essa semana de 1 a 7, que o número 7 é esse número mais espiritual, relacionado até a uma energia mais geminiana, de entender o yin e o yang, o dual da vida. Então, se há transformação, há um renascimento, há uma morte, um desapego de algo para algo novo nascer. E o que é mais interessante, essa primeira semana de 1 a 7, a gente vai ver muito Mercúrio fazendo muitas conexões com outros planetas, né? Primeiro ele faz um trígono com Júpiter, depois Mercúrio faz uma quadratura com Plutão e depois Mercúrio faz o sextil com Vênus. Então essas duas relações, né? Essa relação com o dinheiro, essa relação com a nossa transformação, essa relação muitas vezes com a nossa expansão e aonde estão as nossas resistências para expandir. Será que eu quero isso mesmo, pelo que eu quero ou não? Ou será que eu estou querendo outra coisa e não estou sabendo manifestar? Será que eu estou querendo outra coisa e não estou sabendo manifestar na minha vida? Ou será que de fato eu estou realmente desejando isso e quero isso? Aí chega a hora desse lado meio confuso, né? Porque a energia venusiana estava ali em Sagitário e agora ela vai ingressar em Capricórnio, que é quando a gente vai saber dizer os sims e os nãos, que é muito o que esse mês está trazendo também, né? Então, observe essa semana de 1 a 7 de novembro, quais informações estão chegando até você, quais são as sensações que estão chegando até você, o quanto você quer aquilo que de fato você almeja, que você deseja. É isso mesmo, é essa informação, é esse pedido. O universo está te perguntando, é isso mesmo? Mas e aí? Será que isso depende do quê para você alcançar? Depende da sua estrutura interior. Então, às vezes, falta tomar aquele banho frio, acordar para a vida, se enxergar, se olhar no espelho, se ver como uma pessoa adulta e tomar as atitudes que precisam ser tomadas, né? Que é com o adulto aqui que a gente está conversando. A criança precisa aí, é essencial para ela estar em felicidade, não é estar olhando para traumas. A criança precisa estar aqui passeando, dançando, junto com você na vida adulta.
Então, depende da nossa estrutura interior. E o que você está fazendo para ir ao encontro de olhar para a sua estrutura interior? Então, é disso que esse mês de novembro ele está falando. Agora, você de repente está disposto a enfrentar e a olhar o seu medo interno muitas vezes, a sua sombra, às vezes a pagar o preço do que você realmente deseja. Será que é isso? Ou será que de repente na vida tudo que você quer na verdade é só estar aqui a passeio, querer ir para a praia? É isso mesmo? Será que é esse querer ir à praia? Então a gente precisa, cada vez mais na vida, olhar para isso e querer saber se a gente vai à praia mesmo. Ou se a gente vai querer desenvolver um trabalho interno de estrutura interior e colher os frutos disso. Porque nada na vida da gente a gente consegue do nada. A gente pode ali ir colocando uma escada daquilo que você almeja e concluindo. Talvez a resistência esteja muito mais no teu pensamento, na tua forma de julgamento, do que de fato naquilo que você pode estar fazendo. E aí? Né? Às vezes a felicidade da nossa vida, ela tá em a gente ficar em paz com tudo que já foi como tinha que ser. Porque se a gente fica o tempo inteiro olhando para dentro daquilo, para aquilo que não foi bom na nossa vida, a gente fica paralisado. Aí tá o freio. Aí tá de fato essa energia de que a gente não tá em paz com o passado, de como as coisas foram. Aí acaba entrando o que a gente chama aqui, né, na verdade, de não tomar aquela força. Não tomar a força de quem? Não tomar a força ancestral sua. É simples. Só que o que a gente quer? Às vezes a gente quer olhar para todos os problemas, todas as tristezas e quer se apoiar nisso, mas é exatamente isso, é nessa área que você teve essa sombra, esse medo, essa energia de desafio é que faz você se tornar um diamante, uma pessoa poderosa nesse setor. A grande questão aqui é, você quer isso? Então esse papo desse mês, ele vai falar muito disso, né? Às vezes dos sims e dos nãos que a gente traz para a vida, né? Hoje, por exemplo, desde ontem, na verdade, eu tô com alguns desafios nessa minha parte mais tecnológica e tô aqui. Então, às vezes a postura que a gente precisa adotar na vida é ver o desafio como uma oportunidade de aprender a desenvolver calma, às vezes aprender a olhar para si com mais paciência, com as situações com mais paciência, né? Eu acredito que seja muito isso. E quem não está em paz com o seu passado, com a sua história, com a sua vida, sofre por coisa há décadas, isso vai se somatizar em algum lugar. A somatização vem para o corpo, vem para a emoção, vem para algum setor da vida, para você olhar para aquilo. Às vezes a gente quer correr a vida, só não corre mais porque fica apegado a essas coisas. E é assim do nada, Luciana, que isso acontece, esse desapego? Eu tô aqui para dizer para vocês que não é. Né? Não é do nada que está acontecendo, ou que vai acontecer, ou que você vai se permitir a um desapego. Na verdade, o desapego é constante. Então, se a gente aproveita para desapegar cada vez mais um pouco, chega uma hora que aquilo vai. O segredo é por aí. Você vai desapegando aos poucos, até que chega uma hora que isso vai liberando espaço. Que nem o guarda-roupa, que é o que eu estava dando exemplo aqui, né? Esse guarda-roupa ali que estava cheio de roupas que você não usa. Então, despertou de algumas, tirou umas. Daqui a pouco você volta lá de novo e mexe de novo. Então, o processo de desapego é muito esse, né? Porque o nosso ego, ao longo da vida, ele vai tendo aí uma estruturação e às vezes uma forma de enxergar a vida que a gente vai trazendo também de realidade para ele. Então ele vem se estruturando com essas narrativas mentais, essas emoções, e o que a gente pode fazer ali, que é um processo terapêutico? Realmente de fato ir ali e trazer um pouco mais de clareza, realmente de fato ir ali e trazer um autoconhecimento. Aí cabe a você fazer algo também com isso.
porque senão fica muito fácil, né? A responsabilidade fica do outro. E como esse é um mês que a gente vai trabalhar muito essa região do plexo solar, né? A gente tem aqui essa região do nosso peito, então o plexo solar fica logo aqui abaixo, trazendo exatamente essa energia de poder pessoal. Até que ponto você cultiva o seu poder pessoal na vida, sua autoridade. Então, essa primeira semana de 1 a 7, ela está trazendo essa energia através dos pensamentos e das emoções. Por exemplo, quem tem Mercúrio retrógrado no mapa, quem é virginiano, quem é geminiano, quem tem muita influência de Mercúrio no mapa, vai estar sentindo naquele setor essa vontade de expressar algo, ou achar que está demais, não está dando conta, então precisa transmutar, precisa liberar algo aí. Então é interessante que a gente observe isso, para lidar com isso, com essa energia de coragem, essa energia de força interna, para ir liberando os medos, essas energias que a gente chama de a própria vulnerabilidade, olhar para ela e saber que ela também é um ponto de força. Até o próprio medo ele é um ponto de força, porque ele está querendo sinalizar um aprendizado. Agora você se permite aprender ou continua na resistência? A gente está vindo desde o ano do Sol de 2020 para agora, 2021, que é um ano de Vênus. E o que esse ano de Vênus está falando, galera? A questão aqui em sociedade não é somente religião, no sentido carimbado, escrito, denominação tal, e também não é política, esquerda, direita, partido do meio, central atrás. A grande questão aqui, ela é muito maior. É como você se relaciona com você e como você tem empatia em se relacionar com o outro. A questão aqui venusiana, ela é muito maior, sabe? E então Vênus está aí. Esse ano venusiano, essa Vênus está aí para ensinar pra gente. Então hoje já aconteceu essa lua nova no signo de Escorpião, como eu disse para vocês, e abre essa roda de eclipses, né? E é interessante a gente saber nessa lua nova que o Sol que está em Escorpião, ele faz uma oposição ali com o planeta Urano em Touro. O planeta Urano, ele é um planeta da imprevisibilidade. Ele é um planeta assim da superconsciência. Se o Sol é a consciência, o Urano é aquela superconsciência. E como essa semana de 1 a 7 está sendo muito influenciada pela energia mercuriana de muitos pensamentos, insights, aprendizados, questões que estão vindo, e isso acaba mexendo com o sistema nervoso e as emoções, porque Mercúrio rege essa região. Então, lendo engano pensar que as coisas só vêm só para essa região mental, vem para as emoções mesmo. O que está trazendo esse evento, principalmente dessa lua nova? É um evento intenso, de olhar bem profundo dentro de nós. E será que vale a pena enxergar e atravessar tudo isso, essas resistências internas, esses medos? Porque a gente só cresce, vamos combinar aqui, a gente só cresce quando a gente coloca-se a fazer algo. Porque aí a gente, como ser humano, foi ensinado a vida inteira lá na escola que se 2 mais 2 for 5, tá errado. Tá tudo bem, tem uma lei que rege isso. Mas o que a gente pode aprender com isso? Porque quando a gente se propõe a fazer algo que a gente erra, ou na vida a gente vê algum erro, a gente tem duas posturas. Ou a gente é um perfeccionista e quer ficar corrigindo o tempo inteiro e fica esperando ficar perfeito para fazer aquilo acontecer, ou de repente, né, vai, faz, errou, aprende a lição e a partir de agora vai fazer diferente. E a partir de agora você já entendeu as regras da vida, ou as regras do jogo, ou as regras daquela matéria. E como eu disse, esse Sol em Escorpião em oposição a Urano em Touro, a gente vai ver essa presença o tempo inteiro de pergunta. Você está tomando consciência que você tem estrutura interna, autoestima, que você está vencendo as suas resistências internas para fazer diferente? Então, é trazer a luz para dentro dessas sombras. Quais são as coisas que no momento, nesse exato momento ou esses dias, estão te irritando?
Será que isso não é um contraste? Será que isso não está trazendo uma reflexão para você de transformação, de mudar a rotina, de fazer diferente? Então, a partir do dia 5 agora de novembro, que é amanhã, a Vênus vai tá indo ao encontro de trazer muito essa energia para dentro desse sim e desse não na vida, que ela vai estar ali ingressando no signo de Capricórnio. E Mercúrio, como é o planeta da semana, ele vai estar fazendo um sextil aí, junto ali também nesse signo ali de Escorpião, ali no Sol, um Escorpião. O que a gente vai ver que vai trazer toda essa energia já da sexta-feira e para o final de semana, né? A gente vai ver exatamente essa questão de se interiorizar, de se conectar e de sentir profundamente. O que eu desejo é uma verdade na minha vida? Ou eu desejo só para ficar bonito na foto? Ou o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso ser cirúrgica aqui nessa minha sombra, nesse meu desafio, nessa minha resistência. Será que eu tô a fim de me comprometer de verdade com isso que eu desejo? Isso vai impactar o setor das relações, das parcerias. Isso vai impactar principalmente o setor profissional, porque Plutão está em Capricórnio. Então é você descendo nas suas profundezas emocionais, literalmente, da sua missão de vida, do que você quer fazer, né? Então, essa energia do desejo, se realmente você quer fazer isso acontecer na sua vida ou não, é que faz toda a diferença, né? Porque aí se você se compromete, você vai dando os passos. E se nesses passos você se permite errar e aprender, você já sai dessa resistência anterior. Agora, se você fica ali com o pé no freio e não vem fazendo as coisas acontecerem na tua vida, nesse setor da relação, porque esse é um momento agora que está aflorando nesse período, muito as energias às vezes de choque em relação às parcerias, em relação a casamentos, às vezes os casamentos que não estavam bem estruturados agora já estão mostrando o que aconteceu e que não dá mais para segurar. A profissão que você está exercendo, que você percebe que não é uma missão na sua vida, isso já começa a trazer uma energia de fricção ali, falando com você, o que você quer planejar aqui? É aqui mesmo que você quer continuar, né? Então fica a reflexão do que você realmente almeja na sua vida e quer, e observe esses insights, principalmente no fim de semana, para você se conectar a algo maior, para você perceber às vezes uma saída disso. Vai sentindo aí então. Então já na semana do dia 7 ao dia 14 de novembro, a gente vai ter a presença muito de tensão nos signos fixos, né? O que são? Vai ter muito essa energia. Marte vai estar mais Mercúrio em Escorpião, fazendo uma quadratura com planetas que estão em signos fixos. E o que isso nos traz? Isso nos traz toda a energia de tensão. Eu quero fazer um movimento para ir na vida, mas tem uma coisa que me trava. Ou eu estou fazendo e não estou vendo resultado. Porque o resultado, gente, das coisas, ele não vem imediato. Entendeu? Não é assim, quero um elefante de presente. Puf, ele se materializou aqui. Tudo tem uma lei. E é isso que a gente está aprendendo. E o quanto, desde o ano do Sol de 2020, a gente vem vendo a mudança de estrutura na área profissional, a mudança na estrutura financeira. Então, sair daquele pensamento, muitas vezes, de que a gente está inconformado, não está gostando do que está vendo na vida, mas também não quer fazer um movimento para fazer diferente. Então, se a gente fica só nessa reclamação e não se move, quando a gente decidir se movimentar, pode ser que a gente encontre ali com o inesperado. E fale assim, opa, tive tanto tempo para fazer isso, mas agora que eu quero fazer, acontece uma situação dessa na vida. Né? Então, de 7 a 14, a gente vai estar vivendo esse momento do incômodo, às vezes de querer expandir mais algo, mas percebe que há ali uma tensão. E aí, o que a gente pode desenvolver, que eu sempre coloco aqui nos stories, uma música que é calma na alma. Toma essa superconsciência de fato do que você deseja.
e observa as resistências. Se tem algo travando, o que está acontecendo nesse travamento? O que esse travar, esse freio na tua vida está querendo te ensinar? O que essa situação chata dessa relação, que a situação chata desse trabalho que não é mais a sua missão de vida você está vendo? O que de repente dentro da vida financeira você construiu e que você observa que não tem estrutura? Sabe? Tá falando muito dessas estruturas. Tá falando muito do tempo das coisas, da superconsciência para crescer na vida. E no dia 12/11, quando o Sol em Escorpião vai fazer um trígono com Netuno em Peixes, é um momento, de repente, de você perceber dentro de si, você entrando num consenso consigo mesmo, e podendo soltar algumas barreiras, né? É um ótimo dia para o romance, né? Para a paixão, para o amor, até para você fazer uma terapia que envolva o choro, deixar o choro vir, né? Liberar essas águas internas. E no dia 13/11, Mercúrio fica ali em oposição, Mercúrio que já vai, né, que está em Escorpião, ele vai ficar em oposição ali a Urano em Touro. O que isso significa? Observa as respostas, os insights, a consciência de algo que você sente que está vindo através da relação, através de pessoas. Evite provocar brigas, se envolver em desentendimentos, mas observe os segredos que o universo está querendo te passar através de uma conversa com alguém, de algo que está acontecendo, que você está observando na tua vida. Né? Nesse dia 13/11, não é interessante um bom dia de repente para você comprar um equipamento. Aliás, devido a essas tensões de Urano em Touro, a gente vai perceber algumas imprevisibilidades na hora de compras de equipamentos eletrônicos. Então fiquem atentos, sabe, a quando for comprar um equipamento eletrônico e aos equipamentos eletrônicos que vocês usam, porque pode ser um mês um pouco atípico para isso, né? Então, do dia da semana 15 a 21 de novembro, a gente vai ver aqui o Sol em Escorpião fazendo uma quadratura com Júpiter em Aquário. É uma semana de você observar os excessos, porque Júpiter em Aquário traz isso, né? A expansão, os excessos. O que você está sendo inconsequente demais na vida? Que é um momento que também ótimo para acelerar, expandir, intensificar aquilo que você almeja na vida. Mas se você estiver ampliando os incômodos, as ansiedades, né? E não ficar atento para esse estado de presença, para ampliar e expandir aquilo que é importante, que é essencial, pode ser um momento de muita aflição, né? Então é interessante observar isso. A partir do dia 17/11, a gente já vai sentir muito essa sombra que a gente chama da Vênus em Capricórnio, né? Então esses temas, igual eu já venho conversando aqui com vocês, sobre as relações, parcerias, às vezes você quer ir a um encontro de estar resolvendo isso com rapidez e às vezes pode requerer um pouco mais de tempo, porque do dia 19/12 ao dia 29 de janeiro, a Vênus vai retrogradar no signo de Capricórnio. Então não é aconselhável você fazer transações financeiras aqui muito altas, de repente você comprar um imóvel, uma casa. Não é interessante nesse momento realizar o seu casamento, de repente você quer casar, né? Ou comprar aqui, de repente, algo que você queira para muito tempo na sua vida. Fazer uma cirurgia estética, de repente, ou um carro, um bem, né, material, de repente, que você queira adquirir. Interessante aguardar esse período para comprar em outro momento. E no dia 17/11 desse mês de novembro, a gente vai ver aí o Marte que se encontra em Escorpião em oposição aí a Urano em Touro, trazendo exatamente essa energia na vida de agir misteriosamente e ao mesmo tempo de poder acontecer um choque, algo diferente, uma imprevisibilidade. Então nesse dia 17/11 é interessante que você não faça esportes mais radicais na vida, observe-se, não é o momento de repente de fazer uma cirurgia. De repente é um ótimo dia para você que quer fazer uma terapia, desenvolver ali uma descoberta de quebra de padrão. Se você quer
sair, quebrar algum padrão da tua vida que não esteja muito bom. Então é um ótimo momento. Já no dia 18 do 11, Mercúrio fazendo um trígono aí com Netuno em Peixes e a Vênus em Capricórnio aí fazendo um trígono com Urano em Touro. Então é um momento, desde o dia 18, já para você se organizar para essa energia maravilhosa do eclipse, dessa lua cheia em Touro, porque já no dia 18 você já vai sentir essa necessidade de você se conectar ao afeto, ao renascimento, aquilo que você quer atualizar na sua vida. Porque é isso que o eclipse ele traz, né? Ele já traz essa vibração de 15 dias antes e depois, de 15 dias depois dessa energia. O que você espera para 2022, né? Essa lua cheia nos últimos graus aí do signo de Touro, a 27 graus do signo de Touro, vai trazer isso, que é os nodos kármicos que estamos trabalhando, Gêmeos e Sagitário. Então, o que a gente quer liberar, de fato, como resistência na vida para fazer algo andar, para sair dessa estagnação. Então, essa lua cheia ela vai vir iluminando isso, que isso já começa nessa lua nova de hoje, né? Que já é praticamente uma lua cheia. Por que isso? Porque tá trazendo pra gente toda essa energia de liberação emocional, desapego. É o nome, né, desse mês. Esse é um ano de Vênus que pede muito esse amadurecimento na nossa conexão com o outro. Será que a gente está disposto, de fato, se conectar ao outro? Primeiro, se conectando consigo, né? Porque lá para 2022, a gente já precisa compreender e ter uma consciência do que é consumo demais, essa relação com o nosso corpo físico, de cuidado com o corpo físico, mental, espiritual, energético. Então, quais são as mudanças radicais de estilo de vida que você quer fazer? Então, vamos começar a fazer já desde agora? Essa reflexão que vai trazer, porque ano que vem vai ser um ano de Mercúrio, né? Então, trazer essa compreensão. Já que já se conectou a si mesmo e depois com o outro, sabe ouvir, fazer o silêncio para o outro, você pode de fato se conectar não só consigo mesmo como com o outro, mas como ter mais empatia com tudo, com a natureza, com saber ter uma atividade de consumo em qualquer setor com facilidade. Então é muito essa energia. A partir do dia 21 do 11 desse mês, Mercúrio vai estar fazendo um sextil com Plutão que se encontra em Capricórnio. O que isso vai trazer? Às vezes um aprofundamento maior de pensamentos, de conversas mais internas. É um ótimo momento também para as negociações financeiras, se você tiver aí vontade de estar também iluminando esses aspectos da tua vida, o setor financeiro, os pensamentos, as conversas às vezes tão desafiadoras que a gente vem já desenvolvendo já desde 2020, conosco, com o outro, nas relações. De repente a pessoa tem desafio na própria comunicação, não sabe comunicar. Então é importante sair dessa resistência, fazer um curso, estudar, se conectar a uma terapia, um autoconhecimento para trazer essa energia de aprendizado. Então quais são as certezas lá desde 2020 que você tinha, que agora, nesse exato momento, elas estão caindo por terra? Que você observa que é importante dissolver, desapegar para seguir. Quais são os pesos e tensões que você já soltou até o momento? É importante se avaliar isso, sabe? É um mês para a gente avaliar essas questões. Às vezes, existem aquelas pessoas que querem negligenciar, não olhar para nada disso na vida. Aí como é que fica, né? Aí não fica, né? Aí nada anda e fica tudo parado, porque a pessoa quer assim, como eu disse, né? Materializar aqui um elefante e ele vira. E não é assim, né, galera? A gente sabe que existe todo um processo. Primeiro a gente planta a ideia, cultiva essa ideia cresce e aí sim a gente pode ver os frutos. Então a gente precisa compreender essas importâncias de tempos, de leis, né, para poder seguir na vida. E uma questão que eu coloquei aqui muito importante
é você observar o que você está pedindo de liberação para o universo. Porque o universo ouve, né? Nós cocriamos a nossa realidade o tempo inteiro. Então, se o universo nos ouve, a gente está cocriando, então o que será que você está pedindo para ser liberado e que depois você troca de ideia no meio do caminho? E aí você não sabe porque que sua vida está parada, estagnada, né? É porque será que você sabe o que você quer? Então esse é um mês que fala muito disso. Será que eu sei o que eu quero? Ou como eu não sei, eu ainda estou definindo. E aí cuidado para você não esperar chegar no fim desse ano de 2021 para você definir o que você quer. Porque aí já pode estar definindo muito tarde, sabe? Já pode estar definindo muito tarde o que você quer, ali para 2022. Então vamos nesse mês observar o que a gente quer para nossa vida e liberar aquilo que precisa ir. Que acho que o maior desafio é liberar o que precisa ir, né? Porque você já reparou, a pessoa vai ao encontro de participar, de repente, de um ente querido que já foi, e aí tem dificuldade para aceitar isso. Ou tem dificuldade para desapegar daquela parceria, daquela relação, que não dá mais, não tem mais o que dar ali. A não ser que você desconstrua as ilusões, queira estruturar essa relação, essa parceria, e aí começa a fazer diferente. E aí você e a outra pessoa queiram fazer isso. Porque aí existe um grande renascimento, né? Mas se não, a gente continua repetindo um padrão, repetindo uma tristeza, e não sabe olhar para essa tristeza fazendo ela ser diferente na nossa vida. Então é essa dor, esse lugar ali que não tá bom, é que você, dependendo de como você vai olhar para isso, é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Aí você se torna expert naquilo. É aquela história, né, que a gente conhece. A mãe, porque eu sou filho ou filha de uma pessoa que fez isso e aconteceu, porque a família toda vai ao encontro de ter essa prática. Aí eu fui influenciado por esse meio. E você, cara boa, você fez o que e anda fazendo o que para fazer diferente disso? Se apoiando nessa justificativa para continuar resistente a alguma mudança. Para continuar resistente a não ver o mundo conforme o mundo está indo. Porque desde a gente está seguindo de 2020 e vai seguir até 2027 com muita mudança estrutural na sociedade. E esse ano de Vênus está falando disso. Se conecte ao outro, saiba se conectar, ter habilidade, tranquilidade para lidar com o outro. Saiba ter empatia, amor pelo outro. Lógico que isso não envolve você sair por aí salvando a vida dos outros. Isso não envolve você dar um passo além da perna, ser o pai, a mãe do outro. Mas o que você pode estar fazendo para se conectar melhor? É passando o autoconhecimento? É como? É de que maneira? Então, esse é um ano venusiano que está trazendo muito essa perspicácia, essa energia, né? Então, a gente vai ver nesse mês, né, já na semana do dia 22/11 e 28/11, muitos desapegos. Então, um momento, de repente, de, como eu disse, né, já lá desde o dia 14 de novembro até o fim desse mês. Fins de relações, fins de parcerias, repensar se você está seguindo a sua missão na vida da profissão, se você está seguindo a sua missão na vida, de repente, da sua estrutura financeira, da sua estrutura de vida que você quer viver. Então, muita liberação. Então, observa o que está sendo liberado. Observa o que você também quer expandir, promover na sua vida. Porque como é um mês que envolve a energia escorpiana, que eu mostrei aqui para vocês, e a energia de Sagitário, que é essa energia aqui desse símbolo, né, que é a flecha. Então, se você fez o seu mapa astrológico, você pode encontrar lá no mapa onde está esse signo de Sagitário, que é o signo da expansão. Então você está aprofundando para expandir algo. O que você está aprofundando? O que você precisa liberar dentro das emoções e pensamentos para poder expandir com mais leveza? E expandir colocando a sua flecha para aquilo que você quer na sua vida. O que você
sabe, tá? O que que a vida tá te trazendo? É aí que mora o X da questão nesse mês, tá? É interessante a gente observar nesse mês também muito essa energia bacana que a gente vai olhar, não só as resistências, mas eu diria um processo sabotador, que às vezes não é uma resistência, é uma sabotagem. Aí começa aquela sabotagem, é a minha ansiedade, é o meu medo, e aí começa. E aí isso ganha, como eu brinco, né? Isso ganha uma história que a minha mente começa a criar. E eu começo a criar aquilo na minha vida, na minha relação. E aquilo não tem fim, não para. Então é interessante que a gente olhe para isso. Por isso é um mês excelente para fazer algum processo terapêutico, alguma conversa terapêutica, por conta desses detalhes, tá, galera? Então foi um encontro de passar algumas informações. Eu acredito que vai ser muito bom para vocês aproveitarem aí. Depois vocês me dizem o que vocês tiveram de insight, pode comentar via direct, né, pra gente ir conversando. Então, para hoje, nessa lua nova, o que a gente pode colocar pra gente na nossa vida? Que é o que eu chamo de decreto, uma frase para definir, para abalar as estruturas de diferente. Eu tenho a intenção de cada vez mais ir ao encontro de soluções e caminhos possíveis. E sou paciente com a minha realidade. Porque às vezes a gente tem exatamente esse desafio de olhar para a nossa vida prática. E um decreto para a lua cheia no dia 19. Essa lua cheia vai acontecer a 27 graus de Touro e no horário aqui de 6h04 da manhã do Brasil, tá? O decreto seria: eu reconheço minhas transformações e manifestações. Então, eu vou deixar uma palavra aqui rapidamente para cada signo, uns detalhes, umas dicas rápidas e palavras aqui chaves para cada signo para esse mês, tá? Então, quem tem um signo solar, o que é o signo solar? O dia que você faz aniversário, você é um signo. E tem a galera que já entende um pouco mais aqui de astrologia, fez um mapa, que é o ascendente. Então, para quem tem Sol e ascendente no signo de Áries, esse mês está indo ao encontro de te passar cada vez mais autoconfiança, autoestima. Então olha para sua estima, para sua autoconfiança. Já para os taurinos, está pedindo essa relação de compromisso na vida. Compromissos profissionais, amorosos, vai estar mexendo muito nessa área. Tá? Já os geminianos, está trazendo a responsabilidade de melhorar a qualidade de vida. Como é que tá a sua rotina, geminiano? Tá cuidando dela? Tá cuidando da saúde? Como é que tá? Já os cancerianos precisam levar a sério o amor na vida. O canceriano faz tudo, né? Mas aí não tá olhando para o amor na vida, para o prazer na vida. Então vamos olhar para o prazer na vida. Já o leonino, né? Os leoninos aí, é possível que haja algumas mudanças. De repente na casa, no trabalho. É importante superar aquilo que já foi, sabe, o passado, aquelas questões de algumas crises emocionais internas. Vamos dar uma liberada, vamos desapegar um pouquinho, deixar o passado lá, hein? O que vocês acham, leoninos? Já os virginianos vão estar resolvendo algumas questões burocráticas, de imóveis, documentação, vai estar muito essa vibe para vocês. Já os librianos vão estar olhando muito para o valor das coisas. O dinheiro, as finanças, a própria autoestima, vai estar olhando para isso, tá? Já os sagitarianos, vai estar um movimento profundo de sair das sombras, expandir, renovando tudo. Os capricornianos vão estar muito voltados para a popularidade profissional, vai ser muito bom, os projetos futuros. Tanto Aquário quanto o signo de Peixes vão estar olhando muito para o projeto pessoal de vida, para o futuro na vida, novas possibilidades na vida, tá? Os piscianos vão estar olhando muito para esses documentos, algumas mudanças que precisam serem feitas aí também.
Bom, aqui a gente é bem breve. Eu espero que nesse mês você leve para sua vida uma dica bem prática para seguir. E a dica prática aqui para seguir, que eu vou deixar aqui com vocês, que é muito que eu vou fazer esse mês, é aprender a se cuidar mais emocionalmente. E a gente vai conversando nos stories como é que vocês trouxeram essa prática de se cuidar emocionalmente. Porque a emoção tem a ver com o corpo, que tem a ver com os pensamentos. E é importante que a gente... o que você pode fazer primeiramente no seu dia é já levantar já cedo, já propagando aquilo que você quer no seu dia. E se é um mês de muita manifestação, o que a gente pode estar aqui promovendo para manifestar na vida? Se a gente quer liberar o medo, como é que a gente pode estar promovendo a coragem, a força, né? O amor, a manifestação, a alegria na vida? O que a gente pode estar fazendo aqui? Então, esse ritual pela manhã é algo que eu gosto de fazer, de me dedicar para já iniciar esse dia bem. Quem sabe você não aplica essa prática simples aí na sua vida. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não pôde estar presente, que vai estar vendo agora, depois me dá um feedback. Até mais, galera!